Muito bem, na aula de hoje nós vamos estudar correlação e regressão linear. Neste capítulo estuda-se problema estritamente relacionado à correlação, ou significa relação entre variáveis, que procura determinar o quanto elas estão próximas e a equação linear ou uma outra espécie aí. Se todos os valores das variáveis satisfazem exatamente uma equação, diz que elas estão perfeitamente correlacionadas, ou que há uma correlação perfeita entre elas. Quando estão em jogo somente duas variáveis, fala-se em correlação e regressão simples. Quando se trata de mais de duas variáveis, fala-se em correlação ou regressão múltipla. Nós vamos ficar na simples, trabalhando com duas variáveis. Então, tratando especificamente da correção linear. Se duas variáveis x e y representam essas variáveis que estão sendo consideradas, um diagrama de dispersão mostra a localização dos pontos x e y em um sistema de coordenadas retangulares. Se todos os pontos desse diagrama parecem cair nas proximidades de uma reta, a correlação é denominada linear. Se y tende a aumentar quando x cresce, a correlação é denominada positiva ou direta. E se o y tende a diminuir quando x aumenta, a correlação é denominada negativa ou inversa. Se não há relação indicada entre essas duas variáveis, diz que não há relação entre elas, isto é, elas não estão correlacionadas. Eu fiz um gráfico aqui para a gente perceber um diagrama, né? Ó. Então, aqui são duas variáveis que estão sendo consideradas, e aqui, ó, quando elas mais se aproximam, né, da reta, nós chamamos de correlação linear positiva. Aqui elas estão um pouco mais dispersas, mas também próximas de uma reta, e a gente diz que a correlação linear é negativa. E aqui um caso das duas variáveis, onde não tem correlação nenhuma entre elas. Tá? Linear por conta que tende a reta aqui, ó, crescente ou decrescente. Pode-se determinar de modo qualitativo o quanto uma certa reta ou curva representa a relação entre essas variáveis, mediante a representação direta do próprio diagrama de dispersão. Ocorre que no primeiro diagrama, neste aqui, ó, tá? Vê-se uma linha reta para representar a relação entre essas duas variáveis. Ou seja, há uma menor dispersão em torno da reta. Já aqui, ó, nesse outro diagrama, é maior a dispersão, tá um pouquinho mais distante aí da reta. O coeficiente de correlação de Pearson, que eu vou representar pela letra R, também chamado de correlação linear, é um grau de relação entre essas duas variáveis. Então, tem uma fórmula que a gente vai utilizar para achar este grau, tá? Que relaciona essas duas variáveis, tá? Ele exprime o grau de correlação através dos valores situados entre -1 e 1, tá? Portanto, o objetivo deste estudo da correlação linear é determinar, mensurar o grau de relacionamento entre o que está sendo considerado aí. Então, essa aqui é a fórmula, não se assustem, tá?
porque nós vamos identificar aí estes valores, tá? Esse aqui é o coeficiente, letra R, comparando as duas variáveis. Este N aqui é o número de valores ou número de linhas da tabela, né? O somatório do produto dessas variáveis, menos o somatório desta multiplicação, ó, entre a variável x e a variável y, dividido por raiz quadrada, ó. N, o somatório dos valores, que também, ó, aqui tudo em relação à variável x, e aqui, ó, esse outro fator, tudo em relação à variável y, tá? E aqui eu coloquei a reta para vocês perceberem aí, ó. Então, os nossos valores tem que estar aqui, ó, entre menos 1 e 1, tá? Aqui ela é considerada negativa e aqui positiva. Quanto mais próximo do 1 aqui, ó, mais perfeita ela é. Positiva. Correlação linear perfeita positiva. E aqui a gente diz que é uma correlação linear também perfeita negativa, tá? Depois nós vamos ver esses outros valores aqui. Aí na internet, na bibliografia, tem diversas classificações aí que os autores colocam aí. Então, um primeiro exemplo, tá? Ó, um primeiro exemplo. Ó, o que vai ser dado para vocês? As duas variáveis, o que está sendo comparado aí. Então, eu coloquei aqui esses dois valores aí, ó. Esse x ao quadrado, y ao quadrado e o produto, nós vamos ter que achar, bem como o somatório aqui embaixo, ó. A soma dessas colunas, de todas essas colunas aqui, ó. Tá? Então, ó, eu vou colocar aqui para vocês, novamente, a fórmula. Não é fácil, também não precisa decorar, tá? Ó, a formulinha aqui e aqui o nosso exemplo. Tá? A gente vai olhando para a fórmula e vai tentando localizar esses valores aqui. Então, o N, 4, ó, 1, 2, 3, 4 linhas, 4 valores. Esse é o N, tá? Ó, o número total de valores. Produto de x, y, i, ó, tá aqui, ó. Então, veja que eu fiz aqui, ó. Primeiro eu elevei a coluna x ao quadrado, ó, 3 ao quadrado, 2 ao quadrado, menos 1 ao quadrado, base negativa com expoente par positivo, 4 ao quadrado. Também peguei a coluna do y e elevei ao quadrado, ó. 7 elevado ao quadrado, 49. 5 ao quadrado, menos 1 ao quadrado e 9 ao quadrado. E veja que eu fiz a somatória de todas essas colunas. E aqui a última, o produto de x, y, ó. 3 vezes 7... 2 vezes 5, menos 1 vezes menos 1, negativo com negativo positivo, 4 vezes 9, e aqui o somatório. Então, dadas essas duas colunas, o que vocês deverão achar? A coluna do x quadrado, a do y ao quadrado e a do produto. E jogar na respectiva fórmula. Então, aqui 4, que é o número de linhas da tabela. Ó, o produto XY eu já tenho aqui pronto, ó, 68. Menos a coluna do XI, tá aqui, ó, 8. A coluna do YI, da soma dos valores de Y, 20. Dividido por raiz quadrada, N, 4, vezes o somatório ao quadrado, que é 30, menos o somatório de x ao quadrado, ó, 8 ao quadrado. Vezes a mesma coisa em relação a tudo que acontece com a variável y. 4 vezes o que está elevado ao quadrado, que é 156, menos este valor aqui, o 20 ao quadrado. Gente, dá para jogar isso aqui direto na calculadora, tá? Você faz essa conta aqui direto na calculadora. Na hora que você fizer a subtração aqui, na hora de você bater divisão, você abre parênteses para calcular aqui o denominador, tá? Então, é só jogar direto na calculadora, nós vamos chegar neste valor aqui, ó. Gostaria que vocês fizessem aí
tá? Para ver se bate com os meus cálculos aqui. Então, neste caso, nós temos uma correlação linear perfeita positiva, tá? Ó, lembrando que quanto mais próximo do 1, melhor, né? Tá? Existem umas outras classificações aí, nós vamos ver daqui a pouquinho, mas aí, ó, deu o resultado 1, tá? Um outro exemplo aqui para vocês, comparando duas variáveis, tá? Ó. Só vai ser dado esses dois valores, este ao quadrado vocês devem achar, a coluna do y ao quadrado vocês devem achar e o produto vocês devem achar. Depois só jogar na fórmula. Então, aqui, ó, o somatório, ó, 1 mais 2, 3, com 4, 7, menos 1, 6. Aqui, ó, 1 menos 1 cancela, menos 5 com 5, anulou, deu 0. Elevei ao quadrado, 1 ao quadrado, 2 ao quadrado, 4 ao quadrado, menos 1 ao quadrado. E somei, 16, 20, 21, 22. Y, ó, 1 ao quadrado, menos 1 ao quadrado, menos 5 elevado ao quadrado e 5 ao quadrado. 50, 51, 52, o somatório. E o produto de x vezes y, 1 vezes 1, 2 que multiplica menos 1, leva-se em conta o sinal, 4 vezes menos 5, menos 20, menos 1 vezes 5, menos 5. Na hora de eu somar, ó, menos 2, menos 20, menos 22, menos 27 com positivo, deu 26 negativo. Olhando para a nossa fórmula do coeficiente de Pearson aí, ó, o coeficiente de correlação linear. Número N, 1, 2, 3, 4, tem 4 valores, N é 4, tá, ó. O produto de XY, menos 26. Então, 4 vezes menos 26. Menos. Olha lá, ó. O XI pelo YI, 6 vezes 0. Dividido por raiz quadrada do N, 4, vezes o x quadrado, que é 22, menos o valor de x ao quadrado. Vezes raiz quadrada de 4, vezes o y ao quadrado, ó, 52, menos o valor do y, 0. Você tendo essa tabelinha e sabendo jogar os valores aqui, não tem erro, tá? Lembrando que quando você faz essa divisão, você vai pegar o numerador, divide, abre o parênteses para jogar o denominador na sua calculadora aí, dá para fazer direto, tá? Eu gostaria que vocês conferissem aí, ó, os valores aí, para ver se realmente chega neste coeficiente aqui, ó, no nosso caso aqui negativo. Então, é uma correlação linear perfeita negativa. No primeiro exemplo deu positivo e no segundo exemplo deu negativo. Tá? Então, aqui algumas observações aí para chamar a atenção de vocês. A correlação perto de 0 indica que não há relação linear perfeita, ou seja, não há relação linear entre as variáveis x e y. Então, é aquela retinha que eu fiz, né? Um exemplo bem simples aqui que eu fiz, ó. Se for aqui próximo de 0, não tem relação entre elas. Eu coloquei aqui de acordo com alguns autores, mas vocês vão ver aí na bibliografia na internet que tem várias situações aí, várias tabelinhas aí que eles colocam, tá? Classificação. As que mais utilizam aí, ó. Para os resultados, quando a gente aplica essa correlação, os resultados entre 0,7 e 0,9, tanto positivo como negativo, tem uma correlação forte, tá? Para os valores que estão entre 0,5 e 0,7, positivo ou negativo,
indica-se uma correlação moderada. Entre os valores 0,3 e 0,5, positivo ou negativo, tem uma correlação fraca. Então, eles utilizam essa nomenclatura aí, ó. Fraca, moderada e forte. Entre 0,7 e 0,9, forte. Entre 0,5 e 0,7, moderada. E entre 0,3 e 0,5, fraca. Entre os valores de 0 e 0,3, tanto positivo como negativo, tem uma correlação desprezível, tá? Então, aqui na nossa retinha, ó, tá? Que eu coloquei aqui para facilitar aí para vocês, ó. Quanto mais próximo do 1, mais perfeita ela é, tanto positivo como negativo. Entre os valores 0,7 e 0,9, moderada. 0,5 e 0,7, ela é considerada fraca, não é? Aqui, ó. Entre 0,7 e 0,9, tanto positivo como negativo, forte. Entre 0,5 e 0,7, moderada. E entre 0,3 e 0,5, considerada fraca. Tá? Tem outros valores aí que eles colocam aí. Mais um exemplo que eu coloquei aqui para vocês, comparando duas variáveis. Questão aí para gente fixar, tá? Para ver os valores, dadas duas variáveis. Ó. As duas colunas só vão ser dadas essas duas colunas. As demais vocês devem calcular. A coluna do x ao quadrado, a do y ao quadrado e a do produto. E jogar na fórmula do coeficiente, que eu represento por essa letra R aqui, ó, tá? Comparando as duas variáveis aí. Então, primeiro eleva ao quadrado, 1 ao quadrado, 2 ao quadrado, 0 ao quadrado, menos 1 ao quadrado. A mesma coisa com a coluna do y, 3 ao quadrado, 5 ao quadrado, 1 ao quadrado, menos 1 ao quadrado. E já vai fazendo a somatória de cada uma delas. A última coluna x e y, 1 vezes 3, 3, 2 vezes 5, 10, produto por 0 dá 0, negativo com negativo, positivo. E vamos jogar aqui na fórmula do coeficiente aí. Então, aqui, ó, 4, 1, 2, 3, 4. 4 linhas, total de valores, tá? Vezes, ó, produto, embora pareça ser complicado, mas não é, ó. Já tá pronto aqui, ó. Esse i aqui, ó, é porque aqui são o número de linhas, por isso que aparece o i aqui, ó. Produto de x, y, ó. Tá pronto aqui, ó, 14. Menos o somatório de x, 2. O somatório de y, 8. Dividido por raiz quadrada. N é 4. O valor da coluna ao quadrado de x, 6. Menos o valor de x ao quadrado. Vezes raiz quadrada de 4. Novamente, o y ao quadrado, 36. Menos a coluna do y, que é 8 ao quadrado. 4 vezes 6, 24. 2 ao quadrado, 4. 24 menos 4 dá 20. 4 vezes 36. Confere aí para mim, por favor. 144 menos 64, 80. Aqui é vezes raiz de 20 vezes raiz de 80. Então, bate primeiro na calculadora, dividido, abre parênteses, senão não chega ao resultado aí, induz a um resultado errado aí, tá? E lembra dessa classificação aí, ó, tá? Que é o que vai interessar aí pra gente na correlação, esse coeficiente entre esses valores aqui, ó. Então, que tem que guardar, que está sendo comparado duas variáveis e que os resultados vão estar entre estes intervalos aqui, ó.
tá? Quanto mais próximo de 1, mais perfeita ela é, tanto positivo como negativo, tá? Não importa aí se vai para a esquerda ou se vai pela direita, tá? Espero que vocês tenham gostado, aproveitado, e agora a gente passa aí para a parte da aplicação. Obrigada!